verso 21. Eu vou ler aqui. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está terrivelmente, miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar os pão dos filhos e deitá-los aos cachorros. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Essa palavra é muito conhecida, muito pregada, bastante famosa, todos já ouviram praticamente. Mas sempre que a gente ouve, Deus tem algo diferente para falar conosco através dessa palavra. E eu vou compartilhar aqui com os irmãos um pouquinho que eu ouvi ela pela 11ª vez, e pela 11ª vez Deus me revelou algo novo, que eu quero compartilhar com os irmãos. Fiquem em espírito de oração, porque se Deus falou comigo, Ele vai falar com você. Amém? Glória a Deus. Então essa mulher, ela foi em busca de Jesus Cristo para a cura da filha dela. A filha dela estava endemoniada. A filha dela estava passando por um momento de dificuldade, estava miseravelmente endemoniada. E aquela mulher vai até Jesus buscar socorro pela filha. Assim como eu e você, quando passamos por problemas, vemos a casa de Deus até mais do que a gente vem comumente. Frequentamos mais a casa do Senhor porque queremos do Senhor uma resposta, uma bênção, uma vitória. Mas o interessante é que aquela mulher, ela não era judia, ela não era do povo de Israel, ela era gentia, ela era como eu e você. Ela não fazia parte do povo de Israel. E não era chegada a hora ainda dos gentios, não era a hora chegada ainda de Jesus se manifestar aos gentios. Por enquanto ele estava fazendo o seu ministério por Israel, tentando salvar, curar e converter os judeus. Mas aquela mulher, ela sabia que Jesus era um homem que curava demônios, que curava enfermos, que expulsava demônios. E por isso não foi fato para ela desistir de ir até Jesus buscar a sua vitória. Ela sabia que se ela se encontrasse com o Mestre e clamasse por uma vitória, ele teria poder para poder dar a vitória a ela. E o primeiro ponto que eu acho muito interessante aqui é que ela chega e diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela clama ao Senhor, ela chega diante de Jesus, diante do pé do Mestre, e fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus não lhe responde nada, ele fica em silêncio. E muitas das vezes, quando Jesus não fala nada com você, você pensa: o céu está de bronze, ninguém está ouvindo minha oração, não é possível que Jesus não está escutando o meu clamor. E às vezes a gente acha que a gente já está pedindo, já está clamando o suficiente, mas não. Nessa noite Deus quer falar para você que Ele quer mais. Ele quer mais de você. O que você está fazendo, o que nós estamos fazendo não é suficiente. Ele quer mais. Ei, está pouco sua leitura diária, está pouco sua oração, está pouco o jejum que você faz pela semana, está pouco sua oração na madrugada, se é que você faz oração na madrugada. O quanto é esse milagre para você, o quanto é importante. O silêncio de Deus é suficiente para fazer com que você desista e esmoreça, para fazer você vir no culto à noite, chegar em casa e não foi dessa vez. É suficiente? É isso que vai fazer com que você desista e volte para casa sem a sua bênção? Sem o seu milagre? Ei, Deus quer mais de você. Mais, buscar mais, se entregar mais, jejuar mais, orar mais. Essa mulher, ela foi e clamou ao Senhor. E a palavra de Deus fala que Ele não lhe respondeu palavra. Ele ficou em silêncio. E às vezes o silêncio de Deus não é somente o silêncio. O silêncio de Deus é um trabalhar de Deus na sua vida. É um trabalhar de Deus no seu ego, para saber o tanto que você quer, para saber o quanto de vigor que você tem.
E aquela mulher, com o silêncio de Deus, ela não desistiu. Ela continuou ali na presença do Senhor. E para variar, o Senhor ainda não tinha respondido palavra alguma e já tinha silêncio de Deus. E ela clamou ao Senhor. Os discípulos que criam que Jesus poderia fazer aquele milagre por aquela mulher, eles sabiam que Jesus curava demônios. Eles tinham plena certeza de que era totalmente aceitável que o mestre se virasse naquela hora e realizasse o desejo daquela mulher. Mas eles mesmos, que já conheciam o mestre e acompanhavam, falaram para o Senhor assim: Deus, despede essa mulher, Jesus, despede essa mulher que vem gritando atrás de nós, insuportável, enchendo o saco. Pelo amor de Deus, manda ela embora, nem judia ela é. E o interessante que eu aprendo com isso, irmão, é que é o seguinte: o silêncio de Deus vai ser uma barreira que você vai ter que pular e vencer na sua vida. Você vai ter que mostrar mais, você vai ter que encarar o silêncio do Senhor, como um incentivo para você buscar mais a Deus. Recentemente, lá no Rio de Janeiro, conversando com um pastor muito estudado, muito bênção de Deus, sabe, assim, você olha para a pessoa e você fala assim: meu Deus, quem sou eu perto dele? Né? Parece que ele tem o cartão, a senha do céu, né? Se ele apertar aquela senha ali, ele fala diretamente com Jesus. E ele me falou o seguinte: muitas das vezes nós nos reunimos, na maioria das vezes, e pensamos assim: vamos nos reunir para que possamos sentir a presença de Deus. Só que é meio equivocado. E ele me explicou, eu falei assim: meu Deus, que mistério é esse? Como assim nós não temos que nos reunir para sentir a presença de Deus? Não, esquece isso não vai acontecer. Porque o Espírito de Deus que há dentro de você já é a presença de Deus dentro de você. E ele fala que quando nós nos reunimos, ele já estava presente antes de chegarmos. Então a gente não se reúne para buscar a presença de Deus se ela já está aqui. Nós nos reunimos para que Deus sinta a nossa presença. Como assim? Nós nos reunimos aqui na casa do Senhor para que o nosso louvor incomode o mestre e ele preste atenção. Opa, tem alguém me adorando ali. Para que Deus sinta a nossa presença. De repente, Deus na eternidade, conversando com seus anjos, puxou um assunto e falou: olha só, anjos, meu servo Jó, olha só qual é o assunto de Deus com os anjos na glória. Você. O assunto de Deus com os anjos na glória era você. Então, nós temos o poder de chamarmos a atenção de Deus. E se nós, com as nossas orações, com o nosso louvor, com o nosso jejum, não conseguimos chamar a atenção do mestre, porque ele ainda é pouco, porque ele pode melhorar, porque ele tem que ter mais, tem que jejuar mais, tem que orar mais, tem que se derramar na presença do Senhor, chorar até você não conseguir mais pronunciar palavras, balbuciar, chorar e chorar, porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo leva as nossas orações para Deus como gemidos inexprimíveis. Ele traduz para o Senhor aquilo que a gente está falando e às vezes nem sabe o que está dizendo. Mas o Espírito Santo faz isso. E como se não bastasse o silêncio, a tua oração, ainda tem pessoas à sua volta que querem calar você, que querem impedir você de falar. Como o cego Bartimeu, que clamava ao Senhor e todo mundo ficava incomodado com ele. Como essa mulher que, clamando ao Senhor, os discípulos, que eram aqueles que deviam incentivar aquela mulher a buscar do mestre uma cura para a filha dela, eles mesmos falaram para ela: Senhor, pelo amor de Deus, despede essa mulher, está enchendo o saco, está falando alto pra caramba aqui, manda embora. Irmãos, e preste atenção numa coisa: quem vai tentar te fazer parar, na maioria das vezes, quase 100% das vezes, não são as pessoas que estão longe, não são os teus inimigos, mas são aqueles que moram com você. São aqueles que às vezes estão bem próximos. Esses são os que podem te atingir. Esses são os que querem calar você. Sabe por quê? Porque os seus inimigos, as pessoas das quais você não convive, elas não têm acesso a você. Então é impossível que elas
consigam fazer com o que elas tenham, com as ferramentas dela, com palavras, fazer com que você desista. Elas não têm acesso a você, elas não participam da tua intimidade, elas não participam do seu meio. Agora, quem te conhece, quem convive com você, ele sabe quem é você, ele sabe o que você quer, ele sabe qual é o seu clamor. E muitas das vezes ele vai chegar em você e vai falar assim: cala a boca, desiste, para com isso aí, pelo amor de Deus. Você acha que Deus está te ouvindo? Você acha que é agora a sua vez? Pelo amor de Deus, para com isso. E muitas das vezes tentam nos afundar. E aquela mulher desistiu, né? Agora ela desistiu, não é possível. Deus não falou nada com ela. Os discípulos dela mandaram ela calar a boca, falaram para Jesus despedir ela. Ela falou assim: pô, eu acho que... Ela deve ter pensado assim: pô, eu acho que eu dei mole, não era para eu ter vindo agora. Não. Ela continuou lá. E Jesus falou para ela a seguinte coisa. Preste atenção. O silêncio de Deus. Os discípulos mandaram ela calar a boca, tentaram parar ela. E Jesus falou assim, ó: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pronto, acabou. Bota a Bíblia no braço, hoje não é o seu dia, tchau, vai com Deus, volta amanhã. Não foi isso que aconteceu. Ué, mas Jesus falou que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, você é cananeia, não tem nada para você aqui. Vai para sua casa, ainda não é chegada a minha hora para os gentios. Não, ela não fez isso. Ela não desistiu diante de uma negativa do Senhor, uma negativa do Mestre. Agora eu pergunto para você, e eu fiz essa pergunta para mim mesmo, porque essa palavra me confrontou. Será que Jesus falar assim para você: não, meu filho, como que você vai reagir? Você tem clamado e buscado a Deus aquilo que você acha que você é a sua vitória, e realmente às vezes Deus quer fazer isso por você, mas a primeira resposta de Deus na sua vida é não. E às vezes o não de Deus pode significar muitas coisas. Nesse caso, o não de Deus, imagino eu, creio eu, Deus conhecedor, onisciente, já sabendo de tudo que ia acontecer, ele estava testando a fé daquela mulher para ver o quanto que ela é capaz. E o Senhor conhece cada um de nós, e Ele não vai fazer isso com quem não consegue. Mas Ele, sempre que você vence um estágio, sempre que você evolui na presença do Senhor, sempre que sua fé aumenta, ela é provada para saber até onde você vai. Um exemplo disso é Pedro. Estava no barco e o Senhor falou: é o Senhor, vem. Se é o Senhor mesmo, então manda eu ir ter contigo. Então vem. Porque pensou assim: se é o Senhor mesmo, então manda eu ir ter contigo. Não deve ser mesmo? Falei por falar. Então vem. Então eu vou. Desceu no barco e foi andando. Deus sempre vai provar a sua fé. Deus sempre vai testar a capacidade sua. E muitas das vezes Ele vai dizer um não, esperando qual vai ser a sua reação diante do Senhor. Nós passamos por dificuldades, irmãos. Nós passamos por momentos de aflição, por momentos de angústia. Nós passamos por crises financeiras. Nós passamos por tantas coisas neste mundo que muitas das vezes até nos cegam quanto o real propósito de estarmos na igreja, quanto o real propósito de sermos cristãos, quanto o real propósito de servirmos a Deus, que é sermos salvos, que é levar a palavra do Senhor àqueles que não conhecem, que é proclamar a volta de Cristo, que é ter comunhão com o Espírito Santo. Muitas das vezes os problemas desse mundo nos sufocam, nos trazem a uma realidade de sufoco, e que você começa a esquecer por que você está aqui. Você acha que você está aqui porque você tem que ter, possuir, comprar, obter, e muitas das vezes não é isso. Mas o Senhor, Ele não quer ver você triste. Ele sabe o que faz o seu coração se alegrar. Mas nós não podemos esquecer o foco. Não podemos deixar de esquecer o foco do Evangelho. As nossas lutas e as nossas tribulações, precisamos vencê-las com o Senhor. E muitas das vezes precisamos vencer o silêncio de Deus. Precisamos vencer, às vezes, aqueles que querem nos calar, aqueles que estão à nossa volta para nos diminuir, para fazer a gente calar a boca. Precisamos vencer, precisamos crer até mesmo quando Deus coloca situações para, de certa forma, mostrar para você que não é o momento. E você pensar assim: vou para casa, se Ele não veio para mim. Mas preste atenção, vamos aprender com essa mulher. Então chegou ela e adorou. A palavra de Deus fala que ela adorou. Está difícil, irmão. Está dificultoso. Já enfrentou muitas barreiras. Deus está em silêncio.
Muitas pessoas têm tentado calar a sua boca, calar a sua voz. Você muitas das vezes está acreditando que não é para você, que Deus não tem isso para você. Adore, 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 porque é a maneira de você se achegar ao Senhor. Então adore, irmão, adora, louva o Senhor, oferece a Deus sacrifícios de louvor, para que dessa forma Ele olhe para você. Ei, aprenda o segredo aqui, olha só, preste atenção. A única maneira de você atingir o coração do Senhor, a única maneira de você chegar ao trono dos céus, a única maneira de Deus perceber você, é você adorando ao Senhor, é você adorando a Ele. Glória a Deus. Adore ao Senhor mesmo quando você não consegue pronunciar palavras com a sua boca. Adore-o em pensamento, adore ao Senhor, somente adore ao Deus. Glória a Jesus. Ela chega falando: meu Deus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui no versículo ela fala: então ela o adorou dizendo: Senhor, salva-me. Em algumas versões, socorre-me. Senhor, salva-me. Adore ao Senhor. Reconheça a grandiosidade do seu Deus. Saiba que, como aquela canção que fala assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Aleluia. E você continua sendo servo? Você continua sendo servo se Deus não fizer o que você está pedindo? Se Deus disser não, se Deus ficar em silêncio, você continua sendo servo? Você continua jejuando e orando? Se as pessoas mandarem você calar a boca e tentarem minar o seu sonho, você continua sendo servo? Você continua adorando? Se Deus disser não para você, você continua sendo servo? Continua adorando? Meu Deus. Nós fomos feitos pelo Senhor. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Simplesmente pelo fato de estarmos aqui respirando, devemos agradecer, louvar e adorar ao Senhor. Agora entenda, quando essa mulher adorou ao mestre, dizendo: Senhor, socorre-me. Opa, aconteceu alguma coisa diferente. Ele já estava andando e parou. Alguém me adorou. Como aquela mulher do fluxo de sangue tocou nele. Sobre aquilo que eu falei com vocês, de Deus sentir a nossa presença. De repente ele está aqui, um monte de gente está tocando ele, mas uma mulher toca ele na orla e ele: peraí, alguém me tocou. Por quê? Ele sentiu a presença. Ele sentiu a presença de alguém. Alguém tocou o Senhor de maneira diferente. Alguém foi até o ponto de ele falar assim: opa, peraí, estou escutando alguém me adorar aqui de maneira diferente. Estou escutando um gemido diferente. Eu estou vendo um povo que está me adorando diferente. Peraí, deixa eu ver quem é essa pessoa. Glória. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Deixa eu observar. Quem está me buscando agora na madrugada? Fulano. Chame a atenção do Senhor. Adore-o. E aquela mulher chamou a atenção do mestre. E ele disse para ela: mulher. Mais uma vez ele disse: mulher, não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorros. Cães era uma expressão de como o povo de Israel chamava quem não era do povo de Israel. Eles chamavam de cães. É como se fosse assim: o pessoal de Brasília é o povo de Israel e o pessoal do entorno são os cães. Ô Jesus, tem Oh, meu Deus do céu. Mas é só um exemplo, tá, irmão? Isso não existe não. Vai chamar os irmãos da parede de cães, não. Então, o que acontece? O que acontece? Meu Deus do céu. O que acontece? Então, Jesus virou para ela e falou assim: não é bom pegar o pão dos filhos, tirar o pão, tirar aquilo que Deus tem para o povo de Israel e dá-los aos cachorros, dá-los àqueles que não são do povo de Deus. Porque ainda não era chegada a hora dos gentios. Os gentios depois veio mais tarde, depois do sacrifício de Cristo, com o véu do templo se rasgando. Aí sim, a salvação foi aberta aos gentios. Mas por enquanto ainda era só no povo de Israel. Mais uma negativa para aquela mulher, mais um não do Senhor. Mas aquela mulher, Deus falando isso para ela, ela foi tão inteligente e esperta que ela usou as próprias palavras do mestre para entrar, vamos dizer assim, entrar nele, entrar no jogo dele. Falar assim: Deus, então nós vamos falar de cães e cachorrinhos, então também não vamos falar de cães e cachorrinhos. Deixa eu te explicar uma coisa. Os cães e os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Meu Deus,
Que perseverança, que persistência. Ela não desiste fácil. E isso que a gente precisa aprender, meus irmãos. Será que às vezes com a mínima dificuldade, com uma chuva, a gente deixa de vir adorar ao Senhor? A gente deixa de buscar ao Senhor? Meu Deus. Será que a solução e a vitória que você quer alcançar, ela é pequena diante do sacrifício que você vai ter que fazer? O quão disposto você está a sofrer para conseguir alcançar aquilo que você precisa? Será que se o mestre ficar em silêncio, se as pessoas tentarem te minar, se ele te disser 2 vezes não, você ainda vai continuar tendo fé e crendo, buscando no Senhor aquilo que Deus tem para você? Meu Deus, aleluia. Ela sabia que mais importante era a cura da filha dela que estava endemoniada do que qualquer outra barreira que ela poderia enfrentar. Entenda, se ela saiu da casa dela lá do meio do povo dos cananeus lá, se ela saiu da casa dela até Jesus, ela ia voltar para casa de mão vazia. Eu não saio daqui de mão vazia, eu não vim à toa. A persistência dela é o que me admira, é o que me chama a atenção, e eu queria que a gente pudesse aprender com ela nessa noite, e a gente ter persistência, não desistirmos com facilidade, termos o hábito de irmos até o fim, de jejuarmos, de orarmos, de louvarmos ao Senhor, de às vezes abrirmos a boca para orar, mesmo quando não queremos. Vou compartilhar uma coisa com vocês. Muitas das vezes eu já fui orar ao Senhor falando assim: meu Deus, eu não tenho vontade nenhuma de adorar, eu não estou com vontade nenhuma de orar. Na verdade eu nem queria orar, mas eu sei que isso que eu quero agora não é de mim. Eu sei que só o Senhor pode dar vitória à minha causa. Glória a Deus. Por isso que eu me prostro diante de Ti, reconheço a Tua grandeza. E às vezes é assim, irmão. A gente precisa ser sincero com o Senhor. Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Ele tem ciúmes de você, ele fica alegre quando você se alegra, ele te consola quando você chora. É uma pessoa, é o seu amigo. E muitas das vezes a gente chega para conversar com um amigo assim: ó, Vossa Excelência, permissão para entrar em sua presença. Você fala com seu amigo assim? O Espírito Santo de Deus é seu amigo. Ele mora dentro de você. Queira você ou não. Nos momentos que você pensa que ele não está te vendo, ele está dentro de você, percebendo tudo que você está percebendo. Então ele é seu amigo, ele te conhece mais do que você mesmo. E quando você chega no seu amigo, você simplesmente conversa. Você não tem formalidade com o seu amigo. Pelo contrário, muitas das vezes você está doido para chegar do trabalho e falar com o seu amigo, conversar, contar as novidades. E com Jesus nós não encaramos dessa forma. E a palavra de Deus fala que muitas das vezes há amigos mais chegados do que irmãos. Jesus, o Espírito Santo do Senhor, ele quer ser o seu amigo. Você precisa falar com ele, precisa chamar a atenção de Deus, precisa adorá-lo, precisa estar intimamente ligado a ele. Dessa maneira, você vai viver algo novo, você vai viver algo grande, diferente, você vai ter outra percepção do mundo. Quando você estiver em comunhão com o Espírito Santo de Deus, sendo amigo, conversando com ele. E aquela mulher, depois de Deus ter dito: não é bom pegar os pães dos filhos, ela fala para o Senhor: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos pães. Senhor, eu não quero tirar de quem o Senhor tem para dar, eu só quero que o Senhor me dê uma migalha, só um pouquinho, Senhor, somente uma palavra, meu Deus, tua. E Deus fala o seguinte para ela: então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Gente, Jesus pode dizer isso de você? Grande é a fé do meu servo, da minha serva. Ele creu, ele me buscou, mesmo quando as situações não eram favoráveis. Ele acreditou mesmo quando eu disse não. E a gente precisa aprender isso. E Jesus falou para ela: seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Em outras versões ele fala: vai, já está feito como tu desejas. E ela voltou para a terra dela. Glória a Deus. Às vezes a gente pensa assim: não, Jesus, vem cá, vamos lá em casa. Que vamos lá em casa? Ela criou o suficiente que se Deus ordenasse, lá na casa dela, a filha dela seria curada. Uma palavra. Ela acreditava que uma palavra, uma migalha,
poderia dar o milagre que ela precisava. Glória a Deus. E eu quero te chamar a atenção.